Segundo vídeo de Direito Administrativo, nós vamos falar agora sobre Estado, Governo e Administração, conceito, diferenças, elementos de Estado e etc. Vamos lá. O que é Estado? Associação humana, povo radicado em base espacial, território que vive sobre um comando de uma autoridade, governo soberano. Então nós temos aqui três coisas que nós temos que prestar atenção. A primeira delas, povo, que é um conceito jurídico, nós veremos daqui a pouco que é diferente de população, que é diferente de nação. O território, que não se restringe a uma base geográfica, nós veremos também daqui a pouco, ainda desse vídeo, e o governo soberano. Então isso é o Estado, é uma associação humana, várias pessoas reunidas no mesmo local, numa base geográfica, povo radicada em base espacial, um território que vive sob um comando. Isso é o Estado. Tem que ter um comando? Sim, tem que ter o território e o povo, que é o conceito jurídico. Essa é a definição de Estado. O Estado pode atuar tanto no direito público, intervir no direito privado, mantendo sempre a característica de direito público. Olha, o Estado atua tanto no direito público quanto no direito privado, mas ele tem a característica exclusiva de direito público. Está extinta, e todos sabem, a dupla personalidade do Estado. Antigamente se dizia que o Estado, ora ele era de direito público e ora ele era de direito privado. Não. Fim, já está extinta a teoria da dupla personalidade do Estado. O Estado é de direito público, ele atua no direito público e atua no direito privado, mantendo sempre a característica exclusiva de direito público. Associação humana, povo, radicada em base espacial, território, que vive sob um comando de uma autoridade, que é o governo soberano. Todo governo emana do povo, que o exerce através dos seus representantes, governo soberano. Continuando, o Estado ele possui a personalidade jurídica. Quando alguém entra na justiça para tentar uma indenização, por exemplo, por um serviço público mal prestado. Imagina um médico público no hospital que vai trabalhar bêbado e ocorre ali uma sequela, um dano no paciente. Ele entra contra a administração? Contra o governo? Não, ele entra na justiça contra o Estado, não contra a administração nem contra o governo. Ele vai entrar contra o Estado, porque quem responde é o Estado. O Estado possui personalidade jurídica. O Estado é que é sujeito de direito e obrigações. E é lógico que vai haver um processo administrativo. A administração vai, por exemplo, talvez pedir uma ação regressiva de indenização contra aquele médico, mas você entra contra o Estado, porque ele possui a personalidade jurídica e é sujeito de direito e obrigações. Pessoa jurídica de direito público, como nós já falamos. O Estado politicamente organizado que obedece às suas próprias leis. Esse é o nosso Estado. Conceito, então, bem detalhado aí. Elementos do Estado. Nós temos povo, território e governo soberano. No tocante ao povo, nós temos que o povo é um conceito jurídico, é diferente de população. A população é um conceito numérico. Vamos ver isso detalhado? Vamos lá. Vamos aqui nesse slide. Povo, conceito jurídico político, é o conceito de povo. Quando lá na Constituição fala o povo brasileiro, está conceituando juridicamente, politicamente. É diferente de população. População é um conceito numérico. Quando lá o IBGE vai fazer um censo, ele não vai medir, ele não vai contar, quantificar o povo, e sim a população brasileira. Para a prova, população é conceito numérico. Já a nação é um conceito cultural, sentimental, não se anula pelo limite territorial. Quando o presidente, em determinada época, se dirige à nação brasileira, ele está convocando todos aqueles que têm aquele sentimento, aquela cultura, e não meramente a população, conceito numeral.
Sobre a nação, esse nacionalismo, ele é muito retratado no hino da bandeira, numa estrofe, sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre a sagrada bandeira, pavilhão da justiça e amor. Não fala do povo brasileiro, fala da nação. Por que convoca a nação? Porque tem aquele sentimentalismo. Isso pode não ser hoje muito comum aqui no Brasil, muito ilustrativo na nossa situação brasileira, mas quando a gente olha o Estado judeu, a nação judaica, nós temos essa noção de nação. Até 1948, não existia o Estado de Israel. Então os judeus eles estavam espalhados em vários cantos do mundo, mas tinham aquele sentimento nacionalista. Eles se consideravam nacionais onde quer que eles estivessem. Então aquele conceito de nação, sentimentalismo. Para a prova, é diferente de quê? Diferente de povo e de população. Povo, conceito jurídico-político. População, conceito numérico. Já a nação é um conceito cultural, sentimental, que não se anula pelo limite territorial. Este é o conceito aqui, povo, população e nação. Povo está dentro aqui dos elementos do Estado. Então, voltando a esses elementos, nós falamos sobre povo. Nós temos ainda território. O que vem a ser território? O território, ele é um conceito jurídico e não somente geográfico. Cuidado, se cair na prova dizendo o território ele é um conceito geográfico. Não, é um conceito jurídico. Por exemplo, navios e aeronaves a serviço da República Federativa do Brasil são consideradas território brasileiro onde quer que se encontre. Imagine que um avião lá do Exército Brasileiro esteja sobrevoando para outro país em uma missão. Aquilo é território brasileiro. Se ocorrer um crime dentro daquela aeronave, não será julgada pelaquela autoridade daquele país em que ele estiver, mas será julgada pela autoridade brasileira. Assim mesmo, não só aviões, mas embarcações, são exemplos aí dessa extraterritorialidade. Portanto, o território brasileiro, ele é navios e aeronaves a serviço do Brasil, são considerados território brasileiro onde quer que se encontrem. Portanto, é um conceito jurídico, não meramente espacial, não meramente territorial, geográfico. Portanto, é jurídico. Guarde isso, o conceito de território. Nós temos ainda que sobre o governo soberano. Todo o poder emana do povo que o exerce através de seus representantes legalmente constituídos. No Brasil, aqui nós temos uma democracia representativa. O Estado brasileiro possui um governo soberano. É impossível falar de Estado se não houver um governo soberano. Senão vira uma anarquia, não é Estado. E neste governo soberano nós temos a independência das relações internacionais e supremacia nos tratos internos. Para que um governo seja soberano, ele tem que ser independente nas suas relações internacionais. Quando o chefe de Estado, que também no caso do Brasil é o chefe de governo, o chefe de Estado, o presidente da República, vai se relacionar com outro país, ele é independente. O Brasil não está subordinado a outro país. Pode até haver situações de dependência econômica, mas, em regra, ele é independente nas suas relações internacionais. Agora, aqui dentro, ele tem a supremacia nos seus tratos internos. O Brasil, o governo, ele tem o seu comando. O governo é comando. Para a prova, governo é comando. Voltando aqui então, pequena revisão. Elementos do Estado. Do Estado é o povo, que tem um conceito jurídico, o território, que não é meramente espacial, e o governo soberano. Povo, território e governo soberano são elementos do Estado. Lembrando que existe aquele exemplo de uma aeronave ou embarcação. Vamos dar o exemplo de uma embarcação. Imagine um grande navio aqui. O perímetro desse navio seria o território. As pessoas que compraram a passagem para ir nesse navio é o povo. E o governo seria aquele comando, a tripulação seria o governo que estaria ali para prestar o serviço. Portanto, é um exemplo ilustrativo de povo, território e governo soberano. O comando é o governo soberano. E esses três formam os elementos do Estado.
Ainda sobre o Estado, nós temos que Montesquieu escreveu sobre a necessidade de tripartir as funções do Estado. Ele viveu de 1689 a 1775 e ele escreveu sobre a necessidade de tripartir as funções do Estado. Sabemos que outros, por exemplo, John Locke, escreveram antes dele, mas Montesquieu escreveu com mais veemência, deu mais valor a essa necessidade de tripartir. Então nós temos a tripartição de funções do Estado. Nós temos executivo, legislativo e judiciário. Isso aqui, esses três, formam a estrutura do Estado, estrutural, executivo, legislativo e judiciário. O artigo 2, segundo da Constituição Federal, diz o seguinte: são poderes da União, harmônicos e independentes. Cuidado, independentes entre si. A União, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes da União, harmônicos, independentes entre si. O Executivo, Legislativo e Judiciário são poderes estruturais. Cuidado com isso, porque vai cair na prova perguntando se eles são poderes instrumentais. Não, os poderes instrumentais são poderes da administração, que nós veremos ainda numa próxima aula. Os poderes, nas aulas que virão, poderes da administração pública, poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, nós vamos diferenciar todos eles. Esses poderes executivo, legislativo e judiciário, eles formam a estrutura do Estado, poderes estruturais, diferentes dos poderes instrumentais da administração pública. Continuando, olha, nós temos que esses poderes estruturais, eles possuem funções típicas e atípicas, funções precípuas e funções secundárias. Típicas ou precípuas, atípicas ou secundárias. Não existem funções exclusivas nestes poderes, porque existe um controle e nós veremos. O poder executivo, eu pergunto a você, ele pode legislar ou pode julgar? Sim. A função precípua ou típica do executivo, qual é? É administrar conforme aquilo que é atribuído pela administração, pela lei. A função precípua é administrar, é a função de governo. Mas o executivo, o presidente, a presidência da República, ela legisla? Sim. Quando o presidente da República, em caso de relevância e urgência, baixa uma medida provisória. O que não é isso, senão legislar? Ou também, quando ele solicita ao Congresso Nacional para fazer uma lei delegada. Isso é também legislar. Ou então, em todos esses casos, são casos em que o executivo ele legisla. E eu pergunto a você, o executivo ele julga também? Sim, ele julga. No processo administrativo do servidor público, o que é isso se não julgar? Ele julga. Ele vai julgar o subordinado, o superior hierárquico vai julgar o subordinado em caso de processo administrativo disciplinar. Isso é também julgar. Portanto, o executivo ele administra como função precípua, mas ele legisla e julga. E o legislativo, a função dele precípua, qual é? A função precípua são duas, legislar e fiscalizar. Legislar e fiscalizar. Mas ele julga sim, ele julga o presidente em caso de crimes de responsabilidade, são exemplo em que ele julga. E ele também administra ele tem o seu administrativo ali o setor administrativo do legislativo. Ele possui seus funcionários de carreira, portanto, ele faz concurso público, então ele administra e ele julga. E o poder judiciário, ele tem o seu setor administrativo e também ele vota seu regimento interno, entre outros. Então, todos os poderes têm funções precípuas e funções secundárias, típicas e atípicas. A função precípua do judiciário é julgar e ele possui as funções atípicas, como nós já falamos. Não existe funções exclusivas. Isso é o chamado de sistema de freios e contrapesos. Sistemas de freios e contrapesos.
não existe controle não existe mando, interferência de um poder no outro, mas existe esse certo controle. É o sistema de freios e contrapesos. Os americanos chamam de check and balance, sistema de controle, freios e contrapesos. Pessoal, falamos aqui sobre os elementos do Estado, falamos desse poder estrutural, que é o executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos passar agora para a organização do Estado. A organização do Estado está disciplinada no artigo 18 da Constituição Federal. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Autonomia, e essa autonomia é conhecida como autonomia FAP, financeira, administrativa e política, FAP, financeira, administrativa e política. São autônomos. Cuidado, a palavra correta não é independente. A palavra para a nossa prova são autônomos, esses entes da federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. Isso está expresso na Constituição. Cuidado. O Estado brasileiro ele é independente internamente. Internamente, nós estamos falando de autonomia entre os entes da federação. Guarde isso porque pode ser uma questão de prova. Artigo 18 da Constituição Federal. Pessoal, sobre o governo, nós estamos falando de quê? Estado, governo e administração. Falamos do Estado e dos elementos do Estado. Sobre o governo, muito pouco nós temos que falar para a prova. Eu não vou ficar aqui floreando, fazendo discursos de coisas que não caem em prova. O governo, como eu falei, é comando, é o conjunto de órgãos e atividades que exercem no sentido de conduzir politicamente o Estado, definindo suas diretrizes supremas. Não se confunde com a administração pública em sentido estrito, que tem a função de realizar concretamente as diretrizes traçadas pelo governo. Portanto, enquanto o governo age com ampla discricionariedade, a administração pública atua de modo subordinado. É importante salientar nesse ponto que a administração pública ela não pratica atos de governo, ela não pratica atos políticos, e sim atos de execução, chamados atos administrativos. Nós faremos um vídeo exclusivo com atos administrativos. Portanto, a administração pública exerce atos de execução, não atos de governo. O governo ele vai conduzir politicamente o Estado. Lembra do comando? Então, o governo vai conduzir politicamente o Estado, definindo o quê? Diretrizes supremas. Já a administração pública não. A administração pública ela vai agir concretamente. Vai no caso concreto, a administração vai definir aqui, olha, Secretaria de Saúde vai agir assim, assim, assim. Secretaria de Educação vai agir dessa forma, o Ministério dessa forma. Isso é administração. Agora, o governo não. Só vai conduzir o Estado definindo suas diretrizes maiores, diretrizes supremas. Tranquilo? Então, vamos continuar. O governo ele é poder político temporal no nosso país, exercido através do comando exercido a cada 4 anos. Nós temos eleição para o governo federal, da União, estadual, distrital e municipal. É poder político temporal. Aquele exemplo da tripulação que eu dei. É o governo, é o comando, a tripulação da embarcação. É aqueles que vão direcionar, opa, essa embarcação aqui, é aqueles que vão decidir. Essa embarcação vai para áreas onde há muita turbulência, nós vamos navegar aqui em águas calmas, é a tripulação que vai definir. E é comando, a direção é soberania. O governo tem soberania. Dessa forma, não estará subordinado à administração, mas sim a administração estará subordinada à política traçada pelo governo. No Brasil, nós temos 2 formas de governo, ou melhor, existem 2 formas de governo, monarquia e república. No Brasil, nós temos a república,
No Brasil nós somos republicanos. E sistema de governo? Existe o parlamentarismo, presidencialismo, o também chamado constitucionalismo ou absolutismo. No Brasil, o presidencialismo. Forma de Estado, nós temos a federação. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialismo. Apesar de ser matéria de constitucional, eu quis trazer aqui forma de Estado, federação, forma de governo, república, sistema de governo, presidencialismo. Isso prevalece, é o que está hoje no Brasil. Para encerrar, nós temos que falar da administração. Nós temos a máquina administrativa. A administração pública é a máquina administrativa. E nós temos dois conceitos, dois critérios doutrinários: critério subjetivo e critério objetivo. O critério subjetivo é quem faz. E o critério objetivo, o que faz. Quem faz, critério, ou também conhecido como critério orgânico e formal, são os órgãos da administração pública, são as pessoas, sentido orgânico, formal ou subjetivo, é quem faz. São os órgãos e as pessoas, os órgãos da administração pública e as pessoas que trabalham na administração pública. E o critério objetivo, material ou funcional, é o que faz, são as atividades exercidas pela administração pública. Qual é a pergunta que você faz para saber o objeto, no português, para saber qual é o objeto direto? O que? O que faz? O critério objetivo é o que faz, o que a administração pública realiza. Esse é o critério objetivo, material e funcional. Critério objetivo, material e funcional é o que faz. E nós temos na administração pública o critério subjetivo, quem faz. Qual a pergunta que você faz para descobrir o sujeito? Quem? Critério subjetivo. Orgânico formal é a organização. Na realidade, as pessoas que trabalham, são os órgãos e as pessoas que trabalham na administração. Resumindo, critério subjetivo, órgãos, critério objetivo, as atividades exercidas. Então, critério objetivo e subjetivo. A administração pública é permanente, diferencie isso de governo. Eu disse lá no governo que o governo é poder temporal. Vamos voltar lá no slide para a gente lembrar aqui. Poder político temporal. O governo tem uma periodicidade de 4 anos. Já a administração não. A administração pública ela é permanente. Ela continua governo após governo. O governo é temporal. A administração é permanente. A administração ela pode ser direta ou centralizada, ou ser indireta e descentralizada. Direta e centralizada pelos órgãos da administração pública. Nós temos, por exemplo, da União, a Polícia Federal, entre outros órgãos. E indireta, nós temos aqui as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A administração direta e indireta é matéria de nossa próxima aula, próximo vídeo. Vamos falar detalhadamente. Preste atenção, pessoal. A administração, enquanto aparelho, é instrumento que dispõe o Estado para pôr em prática as decisões do governo. Enquanto o governo constitui uma atividade política discricionária, a administração constitui uma atividade vinculada. Preste atenção nisso. Se o nível da prova for um nível muito alto, isso pode cair. É um pouco complexo, mas você deve prestar atenção. O governo tem a discricionariedade nas decisões. Agora, a administração é vinculada à decisão do governo. Então, existe esse vínculo, essa dependência. Já o governo possui uma atividade mais discricionária. Então, guarde isso porque a prova pode ser um pouco mais pesada, um nível maior e pode cair alguma questão desse tipo. Características da função administrativa. Ela é concreta, aplica a lei. O caso concreto, como eu falei, a administração vai fazer o quê? O que a lei manda, ela vai aplicar. A lei é o caso concreto. Ela não inova a ordem jurídica, inicialmente não.
quem norma a ordem jurídica é o legislativo. É lógico que existem as exceções, funções atípicas, onde o chefe de governo vai poder legislar. Nós já falamos sobre isso. Sobre aquela função atípica, eu esqueci de falar que o chefe de governo ele participa da função legislativa sancionando ou vetando o projeto de lei. Então, é uma função atípica também do governante. É sujeita a controle jurisdicional. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se você vai em um órgão da administração pública e lá você é lesado, você vai, por exemplo, solicitar uma documentação. Aquilo ali, você é impedido. Você poderia ir a um superior hierárquico e pedir que ele peça seu subordinado que te entregue aquela documentação. Mas se você quiser ir no judiciário diretamente, você pode? Sim, a Constituição diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Em regra, você pode ir diretamente ao judiciário. Você não precisa recorrer na esfera administrativa quando o seu direito é violado numa repartição pública. Você pode ir diretamente ao judiciário. Só existe uma exceção, que é na justiça desportiva. Se alguém na justiça desportiva, você só poderá ir ao judiciário quando encerrar as instâncias recursivas, os recursos na justiça desportiva, mas na administração pública não. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Você foi violado, você pode ir diretamente ao judiciário. Então, essa é a administração pública. Então, para resumir, Estado, governo e administração, para a gente encerrar esse vídeo, eu fiz aqui um pequeno resumo, só para a gente recordar. Estado é um ente, um sujeito de direitos que tem como elementos o povo território e a soberania, o governo soberano, é o Estado. O governo é a expressão política de comando, de iniciativa, de fixação dos objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente. E a administração pública é atividade no sentido objetivo. Lembra? O que faz? Atividade, sentido objetivo. O que? Objetivo é a atividade que o Estado desenvolve sob o regime público para a realização dos interesses coletivos por meio, sentido subjetivo, das pessoas jurídicas e órgãos e agentes públicos. Quem faz? Sentido subjetivo. O que faz? Sentido subjetivo. Isso aqui é um resumo. Estado, governo e administração pública, pessoal. Tranquilo, nós falamos hoje sobre isso e na próxima aula nós vamos falar detalhadamente sobre a administração direta e indireta. Então, nós vamos falar sobre a administração direta, sobre os órgãos, as funções dos órgãos, se os órgãos têm personalidade jurídica ou não, se eles têm competência ou não, sobre a administração direta, sobre qual a diferença da autarquia para a fundação pública, qual a diferença delas para a sociedade de economia mista, para as empresas públicas, a questão jurídica da empresa pública, da sociedade de economia mista, os julgados, onde se é na Justiça Federal, se é na Justiça Estadual, tudo aquilo que cai em prova sobre a administração direta e indireta, nós vamos falar no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença, pela companhia e até a próxima.